Oi, todo mundo que está acompanhando mais um Expresso Israel. Como sempre, eu, Anita Efraim, estou aqui com Daniela Kresh, nossa correspondente em Israel. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Bom, acho que quem está acompanhando a gente deve estar se perguntando: vocês vão falar da Operação Alvorecer. Gente, olha, fica aqui a dica antes da gente começar o programa. Eu, Dani e Karina fizemos uma longa live com várias explicações sobre a operação. Tem texto da Dani no site. Hoje a gente vai tratar de três outros assuntos aqui no Expresso, mas que também são bem importantes para o cenário de Israel. E o primeiro deles tem a ver diretamente com as eleições. A gente teve primárias do Likud e teve primárias do Avodá, o Partido Trabalhista, que um dia já foi um partido muito relevante e acabou perdendo bastante espaço na cena israelense. Dani, começa contando para a gente sobre o Likud, o partido do ex-primeiro-ministro, que pretende ser futuro primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Alguma surpresa por lá? Olha, realmente a gente teve dois partidos fazendo suas primárias, né? O que, na verdade, não é a regra de todos os partidos israelenses, né? Eu acho que o Likud e o Partido Trabalhista, que são realmente os principais partidos, pelo menos eram, mas são os mais tradicionais, a gente pode dizer os mais tradicionais, os que existem há décadas, né? O Partido Trabalhista como aquele partido do Shimon Peres, do Davi Ben-Gurion, né? Da Golda Meir, né? Aquele partido tradicional, tal, tudo que perdeu um pouco a relevância, como você disse, e o Likud, esse partido que está no poder desde 1977, indo e voltando, mas que está muito no poder em Israel, né? Os dois são, né, centro-direita, centro-esquerda, né? O Likud mais à direita, o Partido Trabalhista mais à esquerda, e eles são realmente os únicos dois partidos, talvez por serem tão tradicionais e terem sido tão grandes no passado, né? O Likud continua mais ou menos grande, mas não como no passado, e o Partido Trabalhista, obviamente, também não é tão grande como no passado. Eles faziam e fazem até hoje primárias, né? Quer dizer, você tem centenas de milhares de pessoas, hoje em dia mais dezenas de milhares do que centenas, que vão e votam na lista dos candidatos. A gente sabe aqui que os partidos aqui recebem cadeiras no Knesset percentualmente de acordo com o número de votos que eles recebem nas eleições. E aí, então, nessas primárias são escolhidas, então, as pessoas que vão estar nessa lista, né? Quem vai ser o primeiro da lista, o segundo da lista, o terceiro da lista. E, em geral, o primeiro da lista é aquela pessoa que, se o governo for formado por sob a liderança desse partido, vai ser o primeiro-ministro, né? Quer dizer, então, no caso, o Netanyahu é o primeiro da lista do Likud, e no caso do Partido Trabalhista, é a Merav Michaeli, que depois eu falo. Então, vamos falar das primárias do Likud, né? Como eu disse, tem alguns partidos que nem primária fazem, né? Então, o Likud e o Partido Trabalhista são considerados assim, mais democráticos nesse sentido, né? E o Likud, então, ele fez as primárias essa semana, e como também aconteceu no Partido Trabalhista, a grande tendência foi a eleição de pessoas mais jovens e mais novas, né? Aquela renovação, aquela coisa de você colocar, votar em pessoas que estão chegando agora, que têm uma certa que não tem aquele ranço, né? Não são pessoas que estão há muito tempo como parlamentares e que talvez não tenham feito o que você gostou, o que você quis, né? Então, você tem essa tendência em ambos os partidos de votar pessoas mais, enfim, mais novas, né? E mais, talvez nem não por idade, mas né? Pessoas que não estejam no sistema político há tanto tempo. Mas no Likud, e o Likud vai ter provavelmente algo entre 30 e 35 cadeiras, que é significativo, né? Você pensa que é mais ou menos algo como um quarto do Knesset, talvez um pouco mais, sejam parlamentares do Likud. Então, muita gente concorre pelo Likud porque sabe que tem muitas cadeiras, né, disponíveis assim para serem ocupadas. Então, você tem pessoas que são importantes dentro do Likud que ficaram para trás, que ficaram no número 17, número 20 e tal, vão entrar no Knesset, mas não vão entrar com aquela força, né? Porque, em geral, o que acontece? Os números de 2 a 5 ou de 2 a 10, né, além do primeiro-ministro, em geral, vão ser as pessoas candidatas a serem ministros, né? Porque aqui em Israel tem essa coisa de uma o Knesset ele é o poder
legislativo e o poder executivo também, né? Quer dizer, então, os parlamentares que estão lá legislando, eles também vão ser executivos, eles também vão ser ministros, né? Não é obrigatório, você pode ter um ministro que não está no Knesset, mas, em geral, o que acontece? Os parlamentares que estão nas primeiras posições, eles são os mais fortes do partido, receberam mais votos. Então, eles, na verdade, vão ser os candidatos a ser ministros, né? Então, a gente tem que olhar bem quem são essas pessoas que vão ser os primeiros do Likud, que eles provavelmente vão ser os próximos ministros, né? Então, assim, o primeiro foi um cara chamado Yariv Levin, que ele é uma pessoa muito, muito importante dentro do Likud já há Primeiro, algum depois tempo. do Netanyahu. Depois do Netanyahu. Em primeiro lugar é o Netanyahu, certamente, Tá. mas ele tem. Mas a votação não foi nem nele, porque tem uma votação à parte, que é uma votação para o líder, que é a votação para o primeiro. Então, a votação, essas primárias, é do número 2 em diante, que o número 1 já foi votado. Isso é importante. O Não número tem 1 já nem teve uma votação à dúvida. parte, já teve uma votação antes, alguns meses atrás, para reeleger quem vai ser o número 1, quem vai ser o líder, né? No Partido Trabalhista também a mesma coisa. Teve em julho as eleições da Merav Michaeli como líder do partido, e essas primárias já do número 2 em diante, né? Então, o número 2 é o Yariv Levin, é um cara que é meio bem ligado ao Netanyahu, quer dizer, apontando uma outra tendência dessas primárias, que mostrando a influência que o Netanyahu tem no Likud ainda. Quer dizer, ele foi primeiro-ministro durante 12 anos, 15 anos, se você contar 3 anos na década de 90, e ele realmente meio que domina o Likud hoje em dia. Então, as pessoas que ele sugere, que são próximas a ele, realmente provou-se que tiveram mais votos, né? Que teve mais, quer dizer, então todas as pessoas que tentaram ir contra ele no passado, tentaram derrubá-lo, tentaram ficar em primeiro lugar na lista, essas ficaram para trás nessa lista ou saíram do partido, né? Como um cara chamado Gideon Sa'ar, que tem um outro partido agora, Nova Esperança. Quer dizer, até agora ninguém no Likud conseguiu, na verdade, tirar o Netanyahu do trono, né, do Likud. Ele é o cara mais influente do Likud há 25 anos, né? Quer dizer, então ele continua sendo o cara mais influente do Likud. Então você vê pessoas como Yariv Levin, Eli Cohen, Yoav Gallant, todos eles são próximos a Netanyahu e estavam no governo passado também. E, por exemplo, David Amsallem, que é um cara um tanto um personagem assim, meio também um personagem esquisito da política, mas ele muito ligado a Netanyahu. Amir Ohana, que na verdade foi o primeiro parlamentar gay, abertamente gay de Israel, inclusive de um partido de direita, que é o Likud, mas também muito conservador. Ele é gay, mas muito conservador. Você sabe que eu tenho um jeito de chamar pessoas que são assim, né? Ele é um gay muito conservador. Eu gosto de dizer que é o franguinho da Sadia, né? Ele faz o frango que faz a propaganda para a empresa que mata o frango. Então, né? Exatamente. E o Obviamente é cara, só uma analogia, mas faz um sentido aqui, né? alguém talvez ele seja duplamente conservador, justamente para meio que falar, não, olha, eu sou gay, mas eu posso estar no Likud, né? Quer dizer, então ele está em quinto lugar, que realmente é uma posição boa, né? E você tem outras pessoas também, como Yoav Kish, cara muito famoso, também Nir Barkat, que foi o prefeito de Jerusalém durante muito tempo, Miri Regev, que é a primeira mulher aí nesses 10 primeiros, e ela é bastante conservadora, ela é uma coisa meio Damares daqui. Eu até fiquei feliz dela não estar mais em cima na lista, porque nas primárias passadas acho que ficou em terceiro, quarto lugar. Dessa vez ela ficou em sétimo, quer dizer, ela caiu um pouco a posição dela, mas ela ainda está entre as 10 primeiras, e ela realmente é uma coisa meio cegamente, né, a favor do Netanyahu, e fala umas coisas assim, tipo Damares, né? Avi Dichter, que é um cara que foi ministro de Segurança Pública, um cara que ele veio do Exército, muita gente, né, sabe que fez carreira militar, tal. Então ele veio do Exército, ele está lá nos 10 primeiros, ele é um cara ele é bastante respeitado. E no final, Miki Zor, que era o líder, o presidente do Knesset, que foi agora, até recentemente, presidente do Knesset. Quer dizer, então você tem os 10 primeiras posições com algumas pessoas novas, mas, em geral, pessoas mais ligadas ao Netanyahu.
a partir da 10ª posição, você vê aquela tendência que eu te falei de pessoas novas, de pessoas que não estavam antes, tal. Então, tem essas duas tendências no Likud, né? As pessoas que são leais a Netanyahu e as pessoas um pouquinho mais novas que empurraram alguns dos nomes mais conhecidos do Likud para trás. Agora, indo para o Partido Trabalhista, que também teve as primárias um dia antes, né? Só dando um número, foram quase 80 mil pessoas que votaram, 79 mil que votaram, algo como um pouquinho mais de 50%, 58% do total de pessoas que são registradas no Likud para votar. É considerado um número bom, 58%, é mais ou menos o mesmo número que teve em 2019 também, quer dizer, então não é um número ruim, mas também não é um número maravilhoso. Na verdade, até metade do dia, tinha ido só umas 25, 30% de pessoas, e o Netanyahu se envolveu. E ele foi nas redes sociais e falou: saiam para votar. Por quê? Porque para ele era importante que votasse muita gente. Porque o Likud tem uma coisa também que eu ia até comentar antes de passar para o Partido Trabalhista, que é o lado ruim das primárias, né? As primárias são uma coisa democrática e tudo, mas o lado ruim das primárias é que você tem muitos que eles chamam aqui em hebraico de dilim, deals, né? Muitos negociatas. Muitas vão negociar aqui, me dá uns votos aqui, eu prometo uma coisa para você ali. E muita gente, inclusive, vendendo votos, né? Teve uma reportagem no Canal 2 de televisão mostrando algumas pessoas que prometiam para, enfim, candidatos novos, trazer 5 mil votos, 20 mil votos daquela cidade ali, cidadezinha ali, de uma cidadezinha no norte, de uma cidadezinha do sul. Não sei nem como é que ele conseguia esses votos, talvez pagando para as pessoas irem votar, né? Tipo, naquela pessoa específica, e ele recebendo dinheiro por isso. Quer dizer, é um fenômeno também que é bem conhecido dentro do Likud, dessas negociatas, desses deals, né? Então, o Netanyahu ele queria tentar fazer com que mais pessoas fossem votar, e não só essas pessoas dessas negociatinhas, entendeu? Então, era importante que fosse muita gente para o próprio Netanyahu, porque ele queria as pessoas dele sendo mais votadas, e não as pessoas novas que compram esses pacotes de votos, entendeu? E ele meio que conseguiu, porque no final das contas foram quase 60%, e ele conseguiu que as pessoas mais aliadas a ele ficassem em primeiro lugar nos primeiros 10 posições. Então, para mostrar também como o Netanyahu consegue influenciar só indo nas redes sociais e falando: vamos votar agora, não sei o quê, e as pessoas saíram para votar. Agora, passando para o Partido Trabalhista, que teve as primárias um dia antes, como eu falei, a Merav Michaeli, que é a líder do Partido Trabalhista, já foi votada 2 vezes, né? A última agora em julho, que é uma pessoa que não é tradicional do Partido Trabalhista, quer dizer, agora ela já está bem mais conhecida, mas quando ela foi eleita pela primeira vez, as pessoas ficaram falando: meu Deus, que Merav Michaeli vai ser líder do Partido Trabalhista, quer dizer, ela não tem aquela tradição, aquele nome, aquele peso de nome como Shimon Peres, né? Uma coisa assim, mas ela trouxe uma vida para o Partido Trabalhista, que é uma vida de um partido social-democrata. O Partido Trabalhista, durante muitos anos, se envolveu principalmente na questão de segurança e de diplomacia externa e relacionamento com os palestinos. Muito naquela coisa de acordos de Oslo, acordos de paz, de negociar, e assentamentos ou não, tal e tudo. E deixou talvez um pouco de lado o lado mais socioeconômico do partido, né? O lado da raiz socialista, inclusive, de Israel e do Partido Trabalhista. E a Merav Michaeli trouxe isso de volta. Então, você vê nas primeiras posições que entraram no lado, né, da Merav Michaeli, a partir do número 2, pessoas mais voltadas para essas questões sociais e menos voltadas para as questões de segurança e diplomacia externa, né? Quer dizer, então, você vê pessoas como o primeiro lugar é uma pessoa chamada Naama Lazimi, que pouca gente conhece fora do Partido Trabalhista, que tem um nome assim menos conhecido, mas que foi uma parlamentar no último Knesset, muito atuante em questões sociais. E ela é jovem, ela tem 36 anos só. Tá? Então, esse o perfil que o Partido Trabalhista começou a votar, pessoas mais jovens, com perfil social. Quer dizer, ela a favor de aumentar o salário mínimo, a favor de, sei lá, dar mais
benefícios para idosos, para pessoas que se acidentaram no exército, esse tipo de coisa, entendeu? Quer dizer, sobreviventes do Holocausto e tal. Então, esse tipo de coisa que está na cabeça, então, das pessoas que votaram no Partido Trabalhista, que a gente vê esses números. Agora, o Partido Trabalhista está muito diferente do Likud em termos de números, né? Segundo as pesquisas, vai conseguir no máximo uns 6 cadeiras. Quer dizer, então, a 7ª cadeira, você já não entra. Então, por exemplo, teve algumas pessoas importantes, nomes importantes do Partido Trabalhista, como Nachman Shai, como alguns que foram, como esqueci o nome de um ministro que é agora ministro, que ficou em 17º, Omer Bar-Lev, que é o ministro da Segurança Pública agora. O cara, inclusive, bem respeitado, ele ficou em 17º, não vai entrar no próximo parlamento, no próximo Knesset. Quer dizer, então você vê essa tendência também de juventude e de questões mais socioeconômicas. O cara que é ministro da Segurança Pública, apesar de ser bastante bem visto, a questão dele é segurança, então ele ficou em 17º. Quer dizer, então você E vê ainda mais, né, Dani, nesse momento em que o mundo todo passa por uma tendência de inflação, por causa muito da guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, e que acaba afetando a economia de vários países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, grande parceiro de Israel. Então, essas questões acabam ficando ainda mais fortes nessas eleições, né, que estão aí. Com certeza, né? Israel está, como o resto do mundo, sofrendo com inflação, aumento de taxa de juros, que durante muito tempo foi quase zero, agora aumentou para 1%, 1,5%, uma coisa assim. Pode parecer baixo para o Brasil, mas para cá, todo mundo tem financiamento de carro, todo mundo tem financiamento de casa, né? Principalmente de casa. Todo mundo tem dívidas, israelenses vivem endividados, né? Quer dizer, então é muito difícil você ter uma sociedade que aumenta os preços dos produtos básicos, da gasolina, etc. Então, é isso que está na cabeça dos israelenses na hora de votar por um partido como o Partido Trabalhista, muito menos do que toda uma questão de negociação de paz com palestinos. Bom, então, aí uma prévia do que está acontecendo em 2 importantes partidos, apesar de um estar vivendo, né? O Likud está vivendo um momento bem mais relevante do que o Partido Trabalhista. Ao mesmo tempo, quero recomendar a todo mundo, mais uma vez, que vá ao site do IB para ler o artigo que a Dani escreveu, chamado Vitória e Orgulho Nacional, a narrativa em torno da Operação Alvorada, porque lá também ela fala um pouco dos efeitos dessa operação para o atual primeiro-ministro Yair Lapid, que deve ser outro nome importante nessa eleição. Então, a gente não vai falar sobre isso agora, mas você tem outras formas de procurar essa informação. E, Dani, passando para o próximo assunto, a gente está vivendo agora o verão, o primeiro verão em Israel, entre muitas aspas, pós-coronavírus, né? Óbvio, a pandemia não acabou, mas as coisas mudaram radicalmente. Isso impulsionou bastante o turismo, a gente já consegue ver Israel como era antes, com um verão mais pulsante, cheio de estrangeiros. Como está essa situação por aí? Olha, totalmente. O verão está quente e o turismo está quente também. Eu estava andando em Tel Aviv ontem e muita gente falando inglês, muita gente falando espanhol, muita gente falando francês, muitos turistas na rua, né? E lembrando 2019, lembrando o último verão antes da pandemia, né? Que foi, na verdade, o recorde de turistas em Israel todos os tempos, né? Israel teve um recorde de 5 milhões de turistas em 2019, vindo de uma coisa meio histórica de uns 3 milhões, uma coisa assim, e aí nos últimos anos, né, da década passada, da década passada, aumentando até chegar em 2019 com 5 milhões, e aí você vem a pandemia com 0, né? Aquela coisa assim, verão de 2020, 2021, muito fracos, né? Abre e fecha fechamento e abertura de aeroporto, e não pode entrar, se não tem vacinado, se não sei o quê, e esse ano não, como você falou, a pandemia não terminou, mas não precisa mais de nenhuma passaporte vacinal, não precisa mais de nenhum tomar vacina para vir, né? Não precisa mais nada, então começou a ter uma espécie de demanda reprimida de muita gente que não pôde vir nos últimos 2 anos, e então, em julho, esse julho agora, você teve
só mais ou menos 20% a menos do que 2019, quer dizer, já chegando, provavelmente agora agosto, que é o auge do verão aqui, e setembro, com as festas de Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, que vai ter, provavelmente vai chegar ao nível de 2019. Quer dizer, então, realmente, o temor que o setor turístico teve, né, de que nunca mais voltaria a ser como era antes, muita gente perdeu emprego, né, no setor turismo, guia turístico, não sei o quê, está todo mundo voltando, inclusive está tendo falta de pessoas, né, porque muita gente saiu dos empregos para fazer outra coisa. E agora está tendo uma nova busca, uma renovação de busca de guias de turismo, de agentes de turismo, e hotéis e restaurantes, está tendo um certo boom nesse momento por causa dessa volta. E também vale dizer que Israel é um país de imigrantes, então tem bastante essa movimentação de parentes indo visitar, lógico, além de toda a questão cultural, mas a demanda reprimida de você ir visitar os seus familiares, essas coisas também acabou sendo um efeito da pandemia. E Dani, nosso último assunto para a gente pincelar aqui rapidinho, você falou sobre esse momento democrático dos partidos escolhendo, né, as suas listas para eleição. O que não foi nada democrático foi a eleição de quem vai representar Israel no Eurovision, não é isso? Normalmente tem um processo ali meritocrático, eles escolhem por meio de The Voice, essas coisas. Esse ano resolveram que não. Pois é, né? Israel participa do Eurovisão, né? O Eurovision, que a gente fala, né? Que é esse festival de música o maior do mundo, na verdade, que é toda a Europa, a Austrália agora participa também, que é assim, uma espécie de febre, né? Como se fosse a Copa do Mundo da Europa, né? Cultural, né? É um fenômeno cultural muito grande. Israel é um dos países que mais venceu desde que começou a participar nos anos 70. Israel já venceu 4 vezes. Tem poucos países que venceram mais do que Israel. Eu não sei se Israel, acho que é recordista, junto com algum outro país. E a última vez que Israel ganhou foi em 2018, com a Neta Barzilai, né, que estava cantando aquela música Toy, e ela foi escolhida num processo de um reality show chamado A Próxima Estrela, né, que é um reality show que foi criado chamado só A Próxima Estrela, né, The Star is Born, né, uma estrela nasce. Só que fez tanto sucesso esse reality que eles resolveram que o prêmio ia ser participar do Eurovision, a gente fala, na verdade, aqui. E deu certo, ela ganhou o Eurovision. Então, a partir de então, desde 2018, você tinha esse como prêmio as pessoas participarem desse reality show. E mesmo antes da Neta, houve vários reality shows, primeiro um outro que não era esse, depois teve esse, e mesmo antes da época dos reality shows, você tinha assim, programas no canal governamental mostrando com pessoas que iam lá cantar uma música, e aí as pessoas em casa ligavam para escolher que música que ia, que cantor que ia, quer dizer, você teve durante décadas processos de escolhas através de voto popular, né, algum tipo de interação com pessoas, salvo alguns anos que não foi assim, mas, em geral, era voto popular, e, inclusive, esses programas de pré-Eurovision, né, eles eram bastante vistos, as pessoas iam assistir na televisão para ver quem que vai escolher e tal. É uma febre aqui em Israel esse negócio. Então, de repente, apesar da vitória da Neta em 2018, apesar de todo o programa fazer um maior sucesso, eles decidiram esse ano não fazer nenhum programa. Quer dizer, o programa ainda existe, mas o resultado, quer dizer, o prêmio não é mais de Eurovisão, agora o prêmio é uma coisa em dinheiro qualquer, e eles resolveram, né, o pessoal que lida com isso, com a parte cultural do governo, resolveu, então, que vai indicar uma pessoa para ir. Tem muitos motivos para isso. Um deles é que, ano passado, o vencedor foi um cara meio problemático, que teve vários problemas e que muita gente não concordou com a vitória dele e não sei o que. Eles resolveram, então, que eles não vão mais agora acreditar no voto popular. E também porque era muito custoso, porque quem paga isso é o próprio governo, é o Ministério da Cultura, entendeu? Então, resolveram que é muito dinheiro você ficar fazendo um programa de meses para resolver quem é que vai, entendeu? Então, eles resolveram
falar quem vai e tudo. E eles escolheram uma espécie de Anitta israelense, chamada Noa Kirel, que ela é bem novinha, ela tem uns 21, 22 anos, uma coisa assim, que era uma pop star aqui israelense, e ela foi a escolhida, e engraçado que anunciaram o nome dela antes mesmo dela dizer que ela aceitava. Mas ela canta bem? A questão que a gente precisa saber é essa. A Anitta canta bem? Tem seus méritos, mas não é quem eu escolheria para representar o país como voz mais bonita. Eu diria exatamente a mesma coisa em relação a Noa Kirel. Ela é uma pop star, ela é uma coisa meio Britney Spears, uma coisa meio assim, tal. Britney Spears é velha, né? Uma coisa meio, sei lá, Dua Anitta, Lipa. já a Mas a Dua Anitta tá Lipa canta bom. bem, entendeu? Uhum. Ela é uma Dua Lipa, mas que não canta tão bem quanto a Dua Lipa. Ela dança, ela rebola, ela faz aquela coisa meio assim, aquela coisa meio rap, né? Aquela coisa meio assim moderna, que tem muitas mulheres nos Estados Unidos, Lizzo, sei lá, Megan Thee Stallion, essas coisas assim. Ela faz uma coisa meio assim, com roupinha tal e tudo, mas realmente a voz dela não é uma voz de quem canta em ópera, né, digamos assim, tá? Ela não tem uma voz assim maravilhosa, mas ela tem o seu apelo, né? Tem o seu apelo jovem, né? O tipo de música que ela vai fazer provavelmente vai ser uma coisa meio mais rap, mais assim, entendeu? Quer dizer, então pode ser que tenha um apelo aí, mas o engraçado foi isso, é que depois, em seguida, ela teve que dizer, não, eu aceito, porque como ela é muito famosa já desde os 15, 16 anos de idade, ela é muito famosa mesmo aqui e ganha muito dinheiro, tem uma carreira enorme, para ela ir no Eurovision, que para muita gente é o começo de uma carreira, deslanchar uma carreira, para ela já tem uma carreira deslanchada. Né? Então, para ela, eu não sei nem se ela tem muito a ganhar aí na Eurovision. Eu acho que ela pode até perder pontos se ela ficar em último lugar, entendeu? Então, ela teve que pensar muito, mas ela resolveu vestir a camisa do país e representar Israel nessa competição internacional. Bom, ficamos então na expectativa para ver qual vai ser o desempenho de Israel depois dessa escolha modificada. Dani, muito obrigada por mais uma semana. Sempre bom conversar com você. E para quem está acompanhando a gente, sigam o IB nas redes sociais, em todas, Instagram, Facebook, Twitter, também aqui no YouTube, que a gente está sempre disponibilizando novos conteúdos, também no nosso site e no nosso podcast, que é o Eu Com Isso. Tchau, Dani, até semana que vem. Tchau, Anitta, até semana que vem.